Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, enfim. Eu já estava fazendo meu estudo bíblico e eu realmente fiquei assim muito encantado, porque eu nunca tinha visto ele com os olhos que eu vi hoje, né? Então eu queria partilhar com vocês esse estudo bíblico de hoje que eu fiz. E eu fiquei realmente apaixonado, tão apaixonado que eu não tenho costume de gravar, mas eu vou gravar o que eu achei dessa passagem, né? Que é, eu vou falar da oferta da viúva. Se você puder acompanhar, tiver a Bíblia, está em Marcos 12, 41 a 44. Marcos 12, 41 a 44. Pronto. Então, essa leitura, eu não esperava nada dela. A gente já conhece, já sabe como é, já sabe o que esperar. Mas hoje ela me surpreendeu pela a leitura orante. Ela nos ensina a mesmo conversar com Deus, a ver que a palavra de Deus está viva e que é verdadeira para nós. Então, a leitura orante é dividida em 4 partes. Eu vou dividir aqui com vocês, né, que primeiro a gente lê, tenta entender o que está passando. Depois contempla não, é outra palavra, medita, trazendo para a nossa vida. Depois nós conversamos com Jesus a respeito daquilo que ele nos falou, que é chamada a oração, né? Por último, a gente contempla, escrevendo, vendo o que mudou na nossa vida. Então eu vou ler aqui. Jesus sentou-se defronte o cofre de esmola e observava como o povo deitava dinheiro nele. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Chegando uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, no valor de apenas 1 quadrante. Ele chamou seus discípulos e disse-lhe: em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou mais do que todos os que lançaram no cofre, porque todos deitaram o que tinham em abundância. Esta, porém, pôs de sua indigência tudo o que tinha para o seu sustento. Antes, é claro, a gente se põe na presença de Deus, mas como eu acabei de rezar, eu esqueci, né? Mas eu estou só partilhando com vocês o que ficou mais forte. Com isso, eu fiquei imaginando a cena, né? O que me chamou mais a atenção, aqui já é quase que a contemplação já, a meditação já. Eu vivo misturando as palavras, na verdade é a meditação. O que mais me chamou a atenção é assim, imaginar Jesus observando as pessoas, como ele observa cada um de nós. E ele observou esta viúva em especial. É importante também a gente estar ligado à letrinha pequena que fica aqui na Bíblia, né? No finalzinho. E ela explicava aqui para mim o que era quadrante. Isso me surpreendeu demais. Quadrante é a 4ª parte do asse. Não sei se é assim que eu pronuncio. A mais pequena moeda romana, de bem pouco valor. 2 pequenas moedas, ou seja, literalmente 2 leptos. A menor moeda citada da Bíblia. A menor moeda. Então aqui a nossa menor moeda, eu imagino que seja o real. E a 4ª parte é 25 centavos. Ou seja, essa mulher colocou no cofre o equivalente a 25 centavos. 25 centavos. Para você ver como ela era pobre. Ver esta viúva assim, muito, muito pobre. Ela só tinha 25 centavos. O que dava a entender que ela era, né, como foi falado, indigente. Ela não tinha nada. Ela morava na rua. Eu fiquei imaginando a cena, né?
com fome, morta de fome, muito magra, com roupas rasgadas, suja, não tinha nada. Ela perdeu o marido, perdeu toda a família dela, não tinha nada. Gente, quando eu entendi isso, que ela não tinha nada, que ela era assim, nada, não tinha nada, fiquei, meu Deus do céu. Estes 25 centavos, na época, né, hoje não é mais assim, ela poderia, sei lá, comprar um ovo, comprar um pão. Eu ainda peguei a época das pessoas que compravam pães com 25 centavos, ovos, né? Eram 6 ovos por R$ 1 quando eu era criança. Então era uma refeição para ela. Não era o equivalente para ela se saciar, mas era o equivalente para ela ela enganar ali um pouquinho a fome, ela, né, se satisfazer um pouquinho assim, esquecer por um minuto que ela tinha fome. Então ela era essa pessoa que eu olho não como uma pessoa assim faminta, eu vejo como aquela pessoa que perdeu tudo, sabe? Eu fico imaginando se eu, por exemplo, tivesse perdido os meus familiares, se eu tivesse perdido em qualidade de vida, como é que eu seria? Talvez eu seria uma pessoa revoltada com Deus. Talvez eu seria uma pessoa totalmente deprimida. E esta viúva, ela não se mostra assim, ela se mostra totalmente apaixonada por Deus, porque ela quis dar tudo, tudo que ela tinha, o que de mais precioso ela tinha. Também ficou muito forte para mim, assim, porque eu, se vou dar uma oferta pequena, assim, 25 centavos, eu fico com vergonha na coleta, por exemplo. Se eu vou dar assim, R$ 1, 25 centavos, às vezes eu fico com vergonha, a gente vê o pessoal colocando 2, 5 reais. E eu fico com vergonha de colocar pouco, né? Mas o Senhor que não olha isso, né? Ele olha para a qualidade do nosso coração, se nós estamos dando tudo, se é por amor a Ele, né? Ela não ligou nada disso, né? Se era muito, se era pouco, ela queria obedecer a Deus, ela queria cumprir a lei. Ver a sede que ela tinha de fazer a vontade de Deus, de cumprir a lei, né? E aí eu fico me colocando, me questionando assim, Senhor, eu me dou tão pouco, eu não estou passando fome, eu não estou estressado, eu tenho minha família, eu tenho tudo que eu preciso e te dou tão pouco. E essa mulher não tinha nada e te dá tudo, porque ela confiava, isso também foi uma resposta de Deus depois na oração, confiar que Deus nos dá tudo, que nós dependemos de Deus, que Ele pode tudo realizar, tudo fazer. Ficou muito forte isso, de Ele providencia, Ele dá tudo. Ficou também muito forte essa parte de esquecer de si mesmo. Esquecer de si mesmo, esquecer que eu tenho fome, esquecer de tudo que me preocupa do mundo para ver somente a Deus, esquecer das minhas revoltas, esquecer do meu achismo, para amar a Deus. E enfim, dar tudo, literalmente, dar tudo. Eu fico me perguntando, será que eu tinha essa coragem de dar tudo, dar a vida, de dar tudo? E eu fui transformando tudo isso na minha oração. Agora sim vem a oração, né? É comparar, pegar, né? O que eu tenho hoje, que eu posso transformar, que eu posso ser como esta viúva para agradar os olhos de Deus. Né? Qual é o meu tudo? Aí eu fui escrevendo meu tudo hoje. Né? Meu tudo, minha família, minha vida, minhas perspectivas futuras, o que eu acho, o que eu penso, o que as pessoas pensam de mim. Tudo é querer ofertar, ser obediente a Deus. Às vezes a gente quer ser infiel nas pequenas coisas, quando a gente está escondido. A gente quer ser infiel, mas nas pequenas coisas, amar a Deus, ser obediente em tudo. Me conformar com a vontade dele, como essa viúva é conformada. E, em especial, pedir esta graça de ser apaixonado por Deus, apaixonado por Ele.
né? Porque são essas pessoas apaixonadas que têm essa coragem de dar tudo, né? Então eu fui rezando. E convido você também aí, rezando e pedindo esta graça de ser loucamente apaixonado por Ele. Loucamente apaixonado, sem medo de perder, de dar, porque o Senhor é aquele que promete 100 vezes mais. 100 vezes mais. Eu fico imaginando como Jesus teve compaixão com ela, assim, chamou os discípulos, né? Aqui fala, Jesus chamou os discípulos, vem aqui, olha o que essa mulher está fazendo. Olha o que ela está fazendo. Ela doou tudo que ela tinha. Vocês têm noção disso? Façam isso. Se doem a mim, a tudo, vocês não estão perdendo nada. Porque o amor de Deus, ele supera tudo. Eu fiquei imaginando assim, quando fala, Jesus observou, sentou de frente e ficou observando. Eu imagino a cara dele, ele ficou assim, como assim? Olha o amor que essa mulher tem. Olha a fé que ela tem. E chamou os discípulos, né, para olhar também, né? Era como eu ficaria, né? E eu fui pedir esta graça. Senhor, dá-me essa graça de te amar mais que tudo, mais que todo, mais que a mim mesmo. Mais que a mim mesmo. A partir daí eu rezei a ladainha da humildade, né? De despojar, de ser livre de tudo e de todos, de ofertar tudo por amor a Deus, né? Essa sede foi gerando em mim de ofertar tudo para Deus, né? E aí eu escrevi, essa já é a parte da contemplação, né? Eu fui escrevendo tudo isso que foi me chamando a atenção, toda esta minha oração, esta graça de dar passos a Ele, de pedir a graça de seguir. E aí fui escrevendo o que mudou em mim, né? A gratidão por saber que o Senhor cuida de tudo, que quanto mais eu dou a Ele, mais Ele se dá a mim. Gerou em mim confiança em Deus, de saber que Ele cuida de tudo, que Ele me observa e que Ele me ama. De saber que este caminho de cruz é o caminho de felicidade, é o caminho de amor, de apaixonamento a Ele. Que eu ganho mais, eu ganho muito mais quando eu estou perdendo. E aí eu pedi a Deus esta graça, eu pedi. Eu quero perder tudo, 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 até eu mesmo, para te ter. Porque o verdadeiro tesouro, a verdadeira herança é Ele, é o Senhor, né? E nós que ganhamos muito mais. Ganhamos muito mais. Por que nós somos... Eu falo por mim, por que eu sou tão egoísta de querer reter, de querer me aprisionar, de querer não olhar para Ele, sendo que Ele pode dar tanto mais. E esse mais, esse tudo, é Ele próprio. É Ele próprio que Ele promete dar. Ele é tudo. Sabe, é olhar a imensidão do mar. Às vezes a gente fica olhando assim, um pouquinho das águas, né? Nas mãos, enquanto elas vão escorrendo pelos nossos dedos, né? E querendo ficar com essa murchinha d'água, que é a nossa vida. Enquanto o Senhor tem um oceano todo para dar, que é Ele, né? Então eu escrevi essa pequena frase. Sim, Senhor, eu quero me desprender de tudo para te amar pelos teus, para que no meu coração caiba você. Né? Então ficou muito forte isso. No final eu exclamei assim, confio em ti, reina em mim, vence em mim, troca o meu coração em Jesus. E foi a oração, a ladainha da humildade, que depois você pode pesquisar um cantado bonito, né, para rezar com ela. Mas ficou forte isso. Eu me lembrei de uma frase que uma vez uma amiga me disse. Se nós queremos que nosso guarda-roupa se encha de novas roupas, nós precisamos despojar das roupas velhas. Então, se hoje quero me vestir do Senhor, me vestir das graças de Deus, eu preciso me despojar de tudo que é velho, me ofertar tudo. Então, essa foi a minha oração de hoje.